Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Neurodiverso Podcast. Você que já faz parte conosco, que já traz essa mensagem também, essa troca, eu convido, eu te peço, por favor, que você possa também compartilhar, todo esse nosso trabalho. Logicamente estamos iniciando aí, mas eu conto com a sua colaboração para que muitos outros pais, assim como você, assim como eu, assim como o William, precisam dessas informações, E você que por um acaso recebeu o link de algum amigo, e caiu talvez nesse encontro como um paraquedas, você está sendo chamado a compartilhar também, a fazer parte da nossa comunidade, Divulgue, compartilhe e comente também, que é super importante. Hoje trazemos conosco, uma pessoa super especial, nesse podcast. Eu tenho certeza que é a primeira de muitas vindas dela aqui. Eu vou deixar com que ela se apresente para vocês. E olha, gente, tenho certeza que esse episódio de hoje, tá show de bola, tá bom? Deixa com que ela possa se apresentar. Por favor, se apresente. Tudo bem, pessoal? Eu sou Luciana Carvalho, nutricionista especializada na trissomia do 21, no autismo e no TDAH. E hoje eu vou fazer esse bate-papo maravilhoso aqui, tirando muitas dúvidas sobre a nutrição na trissomia do 21. Eu sei que as famílias necessitam de informações especializadas, levando em consideração toda essa condição genética e a influência que essa condição genética tem dentro desse metabolismo dos nutrientes. Então, estou aqui muito feliz com o convite. Queria agradecer também o Voadown, a Mônica Magnoni, que me indicou aqui para esse podcast. Nós somos parceiras no Rio do Voadown, que é um grupo orquestrado pela Mônica, que traz essas informações, traz um grupo de profissionais que auxiliam as famílias da trissomia do 21. Perfeito, Luciana. Mônica, já aproveitando o gancho aqui, da nossa amiga Luciana, um grande abraço e eu estou esperando você aqui. Você não vai fugir de mim, não, hein? Olha só. Ô Luciana, para a gente começar, primeiramente agradecer, tá, pelo seu sim, Você conseguir disponibilizar um tempinho na sua agenda para estar conosco, a gente sabe que é super corrido, Gente, aproveitando, aqui no rodapé, depois o pessoal da edição vai deixar aí todo o perfil da Luciana, para que vocês possam acompanhar, possam segui-la também, quem sabe até fazer a consulta também, tá? Super indico, beleza? E eu quero iniciar aqui com uma pergunta, A gente estava traçando aqui, E é importante, qual a importância, Luciana, da nutrição para o público da trissomia 21, Qual é a importância que a nutrição ela exerce ali, vai ali naquele ponto, no ponto G de quem tem hoje a trissomia 21. Diga pra gente aí, qual a importância da nutrição para a trissomia 21? Então, vamos lá. A trissomia do 21 é uma condição genética e todas as células, ou a maioria das células do corpo do indivíduo que tem esse diagnóstico, tem a alteração genética, e esses genes que estão no cromossomo 21, eles causam um desequilíbrio no metabolismo celular. Nós temos milhões de células no nosso corpo, e todas, ou a maioria delas, tem o cromossomo a mais, e que essa influência genética altera essa condição celular, esse metabolismo celular. Nosso corpo precisa dos nutrientes para funcionar. Os nutrientes e a alimentação é um grande combustível de funcionamento do nosso corpo. Então, esses nutrientes, num organismo que sofre uma influência muito grande desses genes, eles se tornam ainda mais importantes. Tem um desequilíbrio muito grande causado por essa alteração genética, e esse desequilíbrio faz com que essa demanda por nutrientes seja ainda maior. Metabolismos de oxidação, a gente sabe que o envelhecimento precoce é muito presente na trissomia do 21, e isso está ligado intimamente àquele metabolismo que acontece lá dentro das células. Então, quando a gente pensa em nutrientes, em nutrição e alimentação, a gente pensa do alimento, onde ele vai ser mastigado, quebrado em moléculas menores, absorvido para chegar lá nas células. Então, é um caminho que o alimento percorre, que é importante, todas as etapas são importantes para que esses nutrientes sejam absorvidos pelo corpo
e cheguem fazendo toda essa melhora e ativação desse metabolismo que vem significativamente alterado pela condição genética, pela expressão dos genes, né? Então, hoje, a nutrição é um dos pilares do acompanhamento da trissomia do 21, junto com as terapias, que são super necessárias, são muito importantes para o desenvolvimento, mas a nutrição hoje ela é tão importante para o neurodesenvolvimento quanto as terapias e quanto a essa questão de memória, oxidação, perda celular e envelhecimento precoce. Então, cada vez mais os estudos da genética trazem a importância desses nutrientes, estudos com novos. A gente tem os estudos da trissomia do 21 são muito recentes. Nos últimos 10 anos saíram muitos estudos do metabolismo, da importância dos compostos bioativos, das vitaminas, minerais para esse metabolismo, trazendo benefícios na parte cognitiva, na parte de memória, na parte do neurodesenvolvimento. Perfeito. Nossa, aí, é uma aula, né? Todo encontro que a gente tem aqui, a gente fica assim, mergulhado. E existe dieta ou alimento específico que pode ajudar a função cognitiva da trissomia 21? Então, na trissomia do 21, a gente tem que, na trissomia do 21, no autismo, no TDAH, na diabetes, na doença celíaca, a gente não pode deixar de levar em consideração a individualidade. Então, não existe dieta para a trissomia do 21, como também não existe dieta para o autismo. Existem os alimentos que vão cumprir a sua função dentro da individualidade, principalmente da individualidade de cada um, bioquímica. Então, como a gente pensa nisso? Avaliação através dos exames laboratoriais, da parte clínica, da parte de neurodesenvolvimento. Então, não existe dieta para isso ou aquilo. Existem estratégias nutricionais de acordo com as necessidades individuais. Não, existe muito mito na internet de que essa dieta é para o autismo, essa dieta é para ter 21. Conta um mito para gente. Não pode dar alimentos não pode comer alimentos bociogênicos com mandioca. Não pode comer mandioca. Quem não pode comer mandioca? Qual é a pessoa? É aquela que tem alteração? São todas as pessoas com trissomia do 21 ou é aquela pessoa que tem alteração da tireoide? Então, tirar tudo de todo mundo desconsidera a ciência da nutrição. Perfeito. A ciência da nutrição ela é específica. Ela avalia aquele indivíduo, as necessidades, o metabolismo dele, e as estratégias nutricionais vão ser direcionadas com relação a isso. Por exemplo, por um exame de sangue, a gente consegue saber se a pessoa tem uma deficiência de zinco, de ferro, de vitamina B12. A gente consegue avaliar. E aí sim a gente monta um planejamento alimentar de acordo com aquelas necessidades nutricionais, que podem, naquele caso, ser maiores. Na trissomia do 21, a gente utiliza, muitas vezes, mais nutrientes em maior quantidade do que outros. Por exemplo, o zinco. Então, ele participa de uma relação bioquímica muito influenciada pelo cromossomo 21, que é a reação antioxidante. Por isso que eles têm um envelhecimento precoce. Então, avaliar a ingestão de zinco via alimentar, se tiver necessidade, suplementar o zinco, porque eles realmente utilizam muito mais esse nutriente do que uma pessoa que não tem esse cromossomo. Por isso, essas individualidades. E a gente também tem que deixar muito claro, o diagnóstico da trissomia do 21 é um só, mas as pessoas são completamente diferentes entre si. Perfeito. Então, eu posso ter um filho com T21 sem cardiopatia, sem problema intestinal, com uma hipotonia mais leve, e você pode ter um filho com o mesmo diagnóstico, T21, e ter cardiopatia, dificuldade de locomoção, tireoide. Então, não dá para botar todo mundo no mesmo pacote, né? Um pacote do mesmo diagnóstico. Mesmo porque a pessoa vem antes do diagnóstico. São metabolismos muito diferentes entre si. Não existe grau, como no autismo, mas existe diferenças de metabolismos individuais. Pessoas muito comprometidas, pessoas com algum comprometimento e pessoas com pouquíssimo comprometimento. Então, eu atendo pacientes de todos os níveis de necessidades e de comorbidades associadas. Perfeito. Aqui vale até aquele bordão que eu usei, não sei se você vai relembrar, você que está seguindo a gente aí.
é que estamos na mesma chuva, porém não estamos no mesmo barco, né? Eu acho que cabe aqui. Exatamente, né? uma analogia perfeita. Perfeita, né? Sim. Estamos na mesma chuva, porém não estamos no mesmo barco, né? Ou seja, temos a trissomia 21, porém cada um com as suas especificações, Isso. com a sua realidade e necessidades da parte, né, doutora? Então que a gente possa deixar isso bem fixado na nossa mente a partir de agora, eu acredito, né? Para que a gente não tenha essa dúvida, né? Quebrando esses mitos que por meio de internet, muitas vezes, né, a gente é contaminado, né, Luciana? Então a gente precisa estar muito atento e é super importante. Por isso que o Neurodiverso está aqui para poder fazer esse papel, né, de trazer essa informação que é super importante, porque informação com qualidade nunca é demais, né? É super importante a gente ter isso consciência, né, com isso na nossa mente, que a informação ela precisa vir com qualidade, né? Muito se fala, né, mas tem que saber aonde a gente está pegando essas informações. Vamos lá para o próximo tópico, que é tópico, gente. Olha, uma enxurrada de pais essa semana. Bruno, eu preciso saber da doutora lá. E eu preciso saber da Luciana quais são as perguntas, né? A presença do 21 pode influenciar as necessidades nutricionais? Eu acredito que a doutora meio que já explicou na pergunta anterior, né? No crescimento, isso também tem a ver com a pergunta anterior, porque me perguntaram essa semana assim, Bruno, por que é a alimentação que deixa o meu guri menor ou maior? Eu falei, gente... Não. O que acontece? Como eu falei, a gente tem que pensar que nós temos os nossos genes, eles transcrevem as informações para o nosso corpo funcionar, como se fosse um HD. Então, todas as informações para o funcionamento do nosso corpo estão ali no HD. Só que quem tem T21 tem um plugzinho ali que traz mais informações. E essas informações podem desorganizar sistemas importantes, como, por exemplo, o sistema hormonal, de tireoide, hormônios de crescimento. Por isso que é imprescindível, dentro da trissomia do 21, terem um endocrinologista para fazer o acompanhamento a vida toda. Porque são fases diferentes. A fase do início da vida... Fase do início da vida. Desculpa, o nosso produtor está assim, só encosta um pouquinho o microfone. Vai fazer parte também isso aqui também, tá, gente? Pode continuar, Luciana. São fases muito características. Fase do início da vida, ali dos primeiros 2 anos, depois vem aquela fase escolar, depois vem a fase de puberdade, fase da adolescência. Todos nós passamos por influência hormonal ao longo desses períodos, principalmente da parte da tireoide. Então, sim, tem uma correlação da influência dos genes no crescimento. Então, eu recomendo que vocês tenham um endocrinologista para fazer uma avaliação completa dos hormônios de crescimento, dos hormônios da tireoide, e ele tem essa especialidade para avaliar. Tem ainda crianças hoje que utilizam hormônios de crescimento para algumas fases, porque ficam muito pequenas, mas isso é com um profissional especialista que vai falar. A nutrição, ela ajuda subsidiando essas células para um bom funcionamento. Elas funcionando bem, a influência do cromossomo 21 pode ser manejada com outras alternativas, como o hormônio da tireoide, o hormônio de crescimento. Aí quem vai avaliar é o profissional específico. Mas, de uma maneira geral, é importante que as pessoas saibam. A pessoa com trissomia do 21, ela cresce menos e ganha menos peso até os 3 anos de vida. Depois, ela tende a ganhar mais peso e a estacionar no crescimento. Porque todo esse metabolismo vem alterado. Então, não achem que até os 3 anos está com baixo peso, porque logo depois dos 3 anos, que é a fase escolar, que é uma das piores fases, porque tem autonomia de escolha, tem lanche escolar, tem festinha infantil. Então, o leque de opções, enquanto a gente está ali até os 2, 3 anos, a gente meio que consegue controlar. Só que a partir desse momento, são crianças, a gente quer que eles sejam independentes, tomem as próprias decisões, e eles vão fazer, muitas vezes, escolhas inadequadas, como toda criança faz. E tendem a consumir mais caloria do que eles gastam.
Então, o corpo ele começa a guardar a energia e o ganho de peso vem ali sendo construído ao longo dos anos. Então, a atividade física também é fundamental na pessoa com trissomia do 21, para equilibrar esse balanço energético. Porque fazer uma dieta muito restritiva para perda de peso na trissomia do 21, muitas vezes não funciona. Porque, às vezes, eles têm uma desregulação desse sistema de fome e saciedade. Então, eles comem mais do que a necessidade calórica. E se eles não queimarem, não gastarem energeticamente isso através de uma atividade física, aí desequilibra mesmo. Eles vão ficar pequenos e obesos. Que a gente vê muito das gerações anteriores nesse ritmo. Né? Essas informações, foi como eu falei para vocês, desde o projeto Genoma, que foi em 2000, nos anos 2000, que foram decodificados os genes que estão no cromossomo 21, cada vez foram feitas descobertas importantes sobre a função desses genes. Então, é como se fosse uma leitura mais clara do que esse cromossomo a mais, esse conjunto de informações a mais, faz no metabolismo corporal. Porque nas gerações anteriores, não se tinha, sabia. né? Tem T21, tem as características fenotípicas, que são muito presentes, e tem várias características metabólicas. Eles morriam mais cedo. Sim. Né? A expectativa de vida era em torno de 40 anos, hoje é em torno de 60. Isso. Mas sempre quando eu converso, e quero deixar esse recado para todo mundo. É importante ter uma expectativa de vida maior, mas é importante ter uma expectativa de vida com qualidade, né? Uma longevidade saudável, porque não adianta a gente ficar vivo com comorbidades, internado, doente e sem a capacidade, principalmente, de raciocínio, que isso acontece muito na T21, que, ao longo dos anos, vai tendo mais declínio cognitivo, e isso causa um prejuízo muito grande na fase adulta e no envelhecimento da trissomia do 21. Perfeito. Então, assim, conforme a Luciana vai falando, né, eu vou trazendo à memória, de fato, pessoas muito próximas, até de convívio, que tem a trissomia, ou tinha, que até faleceram, né, a trissomia 21, e de fato conseguir identificar essas características que você Mas essa geração agora que está vindo, já de uns 10 anos para cá, é uma geração jovem, é uma geração que está tendo mais oportunidade, né, de se desenvolver, de se neurodesenvolver, com escolas mais inclusivas, com terapias mais assertivas, né? Com a alimentação fazendo parte desse fomento ao neurodesenvolvimento. Toda a parte cerebral precisa de nutrientes importantes para toda essa conexão cerebral, para memória, para consolidação de memória. Então, isso tudo, quem subsidia são os nutrientes e o que você leva para dentro do seu corpo. Se você me perguntar assim, Luciana, existe uma dieta específica na trissomia do 21? Eu ouso dizer que existe a alimentação mais natural possível. Porque tudo que tiver componentes em que eles tenham que detoxificar, o que eles tenham que eliminar, acaba não sendo feito de maneira adequada e gerando mais oxidação, mais envelhecimento. Então, comida natural, comida de verdade, quase que 100% do tempo. Eu sei que não dá 100% do tempo, eu tenho 2 filhos também, a infância hoje é muito bombardeada por uma série de praticidades, né? E as famílias da T21 fazem muitas terapias, então estão sempre muito em transporte, né? Para levar marmita, para levar alimento, para levar... E acabam cedendo a esses lanchinhos industrializados, que são uma delícia, tá? Não estou dizendo aqui que eles sejam ruins de paladar, mas a composição prejudica muito o neurodesenvolvimento das pessoas. Mas ele traz a praticidade de uma família que vai para fono, depois vai para TO, depois vai para fisioterapeuta, aí depois tem que ir fazer atividade física, aí depois tem que ir para a escola, tem que buscar na escola. Né? Desse jeito. É desse jeitinho, é desse faltou jeitinho. Faltou até oxigênio aqui. Traz um balão de oxigênio aí, William, pelo amor de Deus, que faltou até gás, que é desse jeito. Então, a alimentação, ela se torna um desafio maior, né?
Porque você vai ter que se organizar, você vai ter que, para você ter uma alimentação que favoreça o neurodesenvolvimento do seu filho, vai te demandar mais uma terapia. É a terapia diária, porque a gente tem 6 refeições, 7 dias por semana. Verdade. Então, verdade. a fono você vai 1, 2 vezes, já a alimentação é todo dia. Todo dia. Então, o desafio das famílias é realmente organizar essa alimentação para levar uma alimentação mais natural, porque o que eu encontro no meu consultório? Mães que querem muito fazer, né? Sabem que, de repente, dar aquele bolinho X industrializado do pacotinho não está fazendo bem, mas era o que era possível para ela naquele momento. Então, a gente compreende, mas todas as vezes que eu falo com as minhas famílias que eu atendo, não existe julgamento. A gente não estou julgando quando você tiver que dar um bolinho lá para o seu filho. Mas se na maior parte do tempo você tiver uma alimentação saudável, um bolinho ou uma coisa não vai trazer tanto prejuízo. Então, se organizem para trazer essa alimentação saudável. E é simples, gente. Não precisa fazer o extraordinário, não precisa ficar caro, nem nada disso. Frutas, verduras e legumes. Se você consegue criar um hábito alimentar assim no seu filho, você consegue fazer com que ele consuma esses alimentos com mais frequência. Agora, o bolinho... Compara um bolinho com uma cenoura. Seu filho vai escolher o quê? O bolinho ou a cenoura? O bolinho. Com toda certeza. Toda certeza. Mas, assim, falando do meu, tá? Tá. Eu tô meio que no limite dos dois, porque, assim, ora vejo, né, o Gabriel comendo muita fruta, que é assim, tanto ele quanto o Pietro, né? São... Assim, tanto é que o Pietro pela manhã cobra assim, pai, ele pode comer qualquer coisa, mas cadê minha salada de fruta? Se não tiver salada de fruta para ele, não teve café da manhã. E o Gabriel também vai nesse ritmo, né? Das verduras, das frutas, dos legumes, mas ora também me vejo dando aquele pacotinho vermelho do biscoito amarelo, né? E que ele ama. Mas né? veja bem, vamos analisar. Nós, na nossa infância... Nosso hábito alimentar traz muitas memórias. Então, a gente comeu biscoito maisena, biscoito Maria, biscoito... Isso era o hábito alimentar antigamente. Né? E trouxe uma geração bem doente. Né? Vamos combinar que a geração dos 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais... É nóis. A gente tá aí pagando um preço alto mesmo. Por tudo isso. Então, esses alimentos a gente acaba trazendo para nossos... eu comia biscoito tal... Comi e não morri, né? Comi e não morri, que é a frase pior. Né? Você não morreu, mas você está com consequências que a gente a gente só toma consciência da consequência no quadro agudo. Na internação, num diagnóstico ruim. Mas a gente faz com que esse diagnóstico chegue todos os dias. E é isso que tem que ser na T21. A palavra correta da T21 é prevenção, porque eles têm uma predisposição a várias comorbidades associadas. Doenças autoimunes da tireoide, doença celíaca, diabetes, envelhecimento precoce. Tudo isso é predisposição dos genes que estão no cromossomo 21. Então, se você já tem a predisposição, você não pode facilitar para que isso aconteça. Então, você tem que prevenir o tempo todo. Eu sei que 100% não dá. Eu sei que vai ter a festinha da escola. Eu sei que a avó vai dar escondido o biscoito maisena. Dona Marisete. Eu sei que... Olha a senhora, eu vou pegar a senhora. Eu sei de tudo isso. Isso é vida, né? Isso é o cotidiano. Gente. Mas nós somos os responsáveis. Então, a gente tem responsabilidade com as crianças com deficiência ou sem, de tentar controlar o máximo que a gente puder. Não ficar, ela é neurótica, não, eu comi isso a vida inteira e não tive nada. A gente tem que trabalhar, principalmente com pessoas que têm uma condição associada, muito mais do que quem não tem. Tem sim. Então, você tem que trabalhar a prevenção para essa consequência não aparecer. Eu pego muitas crianças hoje com... Porque não acontece da noite para o dia. Verdade, tá? Obesidade não acontece da noite para o dia. Ele foi ganhando peso. Não dormiu magro e acordou obeso. Desse jeito. Não, todos os T21 são obesos, não. Ele foi construindo essa obesidade ao longo do tempo. Não fez atividade física,
comeu alimentos com paladar muito forte, né? Hoje, todos esses biscoitos e pacotes... Artificiais, né? Eles encantam o sabor que você não quer. Você não quer uma cenoura depois que você come uma batata dessas. Exatamente. Com esses sabores. Você faz isso com a criança. Nós não comemos um biscoito, nós comemos 10 biscoitos. Uhum. Por que eles são diferentes? Aí a gente come 10 e fala assim para o filho, só come um, hein? Judiaria, né? Se ponha no lugar deles. É verdade. Só que a gente, por um lado, eu tenho crianças, é muito engraçado, vocês vão se identificar. A gente organiza a alimentação, faz tudo bonitinho, não sei o quê, mas a gente pega o pai assim, pode comer, come aqui por fora, come. Nós mesmos destruímos aquilo que é o certo que está sendo construído. Pode comer um chocolatinho, pode comer um negocinho, pode comer... A gente mesmo se sabota. E sabota um investimento grande que é a T21, porque são muitas terapias, são médicos, endócrino, nutricionista, oftalmologista, bera, psicólogo. Aí você mesmo paga por tudo isso, mas vem por trás e dá... não, chocolatinho só não faz mal. Não. Gente, é um conjunto. Não adianta fazer terapia com deficiência nutricional, com baixa memória, com tireoide disfuncional, com intestino não funcionando, constipação intestinal. Quem é que faz uma terapia boa com 5 dias sem fazer cocô? Verdade, não Ninguém. faz. E uma criança sente muito mais. E o que acontece no autismo também e na síndrome de Down? A comunicação deles muitas vezes não é clara. Então eles podem estar se sentindo mal, o que eles fazem? Choram, se jogam no chão, birra, irritabilidade, sabe? Autoagressão, muitas vezes, no autismo. Alguma coisa está acontecendo para eles fazerem aquilo. E muito pode ser a porta de entrada da alimentação. Com certeza. Né? Tem que investigar, os profissionais têm que investigar o que está acontecendo. Então, quando você me pergunta sobre dieta, sobre estratégia nutricional, para a prevenção hoje, é a regra geral. Comida de verdade, menos industrializados, sabe? Alimentos que tenham nutrientes e não esses... Porque uma coisa também que precisa ficar claro, existem os macronutrientes, que é o carboidrato, lipídio, proteína, e existem os micronutrientes, vitaminas, minerais e compostos bioativos. Então, o alimento ele precisa ter um conjunto que trabalhe em harmonia, que chegue dentro do organismo em harmonia. Então, é olhar para o alimento como um aliado. E ele não precisa estar na loja de produtos naturais caros, ele está na feira. E muitas vezes nas cores, tá? Cada cor de alimento significa um componente que ele tem ali. Os alimentos alaranjados, os alimentos arroxeados, são nutrientes e vitaminas, minerais e compostos polifenóis, compostos bioativos, que dão as cores ali daqueles alimentos. Que são... Lembra da história de 5 cores no prato? Não lembro não. Conta pra gente. Todo mundo tem que ter 5 cores no prato, porque quanto mais colorido for o prato, maior é o número de nutrientes que ele está levando. Perfeito. Né? Não é monótono. Só estou levando alimentos cor branca. E os alaranjados, e os avermelhados, arroxeados. E os verdes. E os verdes, onde estão a vitamina B9, que é tão importante para a trissomia do 21, para o autismo. Tem crianças hoje que a gente pega e não come verde. E tem várias maneiras de botar o verde. Não precisa ser... Aí, você me permite... Pode Luciana? pular a pergunta aí. Não, é porque assim, você estava caminhando aqui e mediante a esse quadro que você acabou de exemplificar aqui, né? Qual seria, então, visto uma questão de a diversidade ali, de apresentar um prato que contenha ali o verde? Eu não posso falar pelo meu, porque o meu, como eu te falei no make-off aqui nos bastidores, se você botar barra milanesa, ele está comendo. Sopa de pedra está comendo, né? Mas, por exemplo, de encontro ali ao William, que tem os 2 meninos deles, né? Que tem a questão da seletividade. Tem a questão da seletividade. Qual a melhor forma de abordar com a criança, visto
também essas manobras que, como você bem colocou, que nós mesmos cometemos contra nós mesmos de ofertar um saborzinho industrializado. Na ânsia dele comer, né? E no medo da desnutrição. Exatamente. Eu preciso botar alguma coisa na barriga dele. Ele tem que comer alguma coisa, seja o que for. Exatamente. Né? É uma síndrome de medo da eu falo por mim, tá? Da desnutrição, eu sei. Eu falo por mim isso aí. Né? Que né? Minha esposa fala, nossa, mas aí não... Não, eu preciso dar, eu preciso... Né? Assim... É com e medo aí comete esses erros. E, sim, e qual a forma, se é que há, né? Eu gostaria que você compartilhasse conosco uma forma de abordagem, de chegar e falar assim, olha, eu não sei. Eu vou dar uma dica. Uma dica. Uma dica muito importante. Anotem aí, pega o caderninho, tá? Tudo começa nas compras. Se você tem em casa e ele já criou aquele hábito, e dizer não para ele é muito pior. Você gera um conflito dentro de casa. Quando ele abre o armário, principalmente no autismo, que as crianças têm um diagnóstico mais tarde, com mais consciência. Abriu o armário, não tem a caixinha lá do achocolatado que ele quer, ele não ter é uma coisa, ter e dizer não é outra. Perfeito. Então, tudo começa nas compras. Você tem que fazer da sua casa um templo saudável. Porque o universo já conspira contra. Em todos os sentidos. Você saiu na esquina, já tem alguém oferecendo uma balinha. Então, dentro do universo onde eles passam a maior parte do tempo, é por isso que a gente estava conversando antes também, que o primordial são as famílias. Porque nós somos os capitães do navio. Nós vamos no supermercado, a gente faz as compras, a gente que leva, cozinha, armazena e oferece. A chave está na família. Então, a dica é: façam boas compras. Porque criar hábitos alimentares depende do todo dia. Então, todo dia tem o prato colorido, todo dia vai ter a folha verde, todo dia. E no autismo, principalmente, com as questões sensoriais, de ver as cores. Tem criança que tem preferência por branco, tem criança que tem preferência por amarelo. Isso tem que ser trabalhado com outros profissionais. Com a fonoaudióloga, com a TO, com a nutricionista que faz terapia alimentar. Então, essa abordagem tem que ser individual. Qual é a questão que ele tem? É com cor? É com textura? É com sabor? Só quer o salgado, não come doce. Ou então só quer o doce, não come salgado. Isso vai de encontro a também a questão, principalmente do quadro do autismo, né? Da questão de alimentações severas, daquela, né? Os alimentares severos, né? A seletividade. Isso, tem a seletividade e tem a dificuldade alimentar. Isso. A seletividade alimentar, a criança come pelo menos um dos grupos alimentares. Quais são os grupos alimentares? Leguminosas, cereais, tubérculos, legumes, verduras e proteína. Então, na seletividade, por exemplo, do grupo dos feijões, tem feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. A criança só come o feijão preto. Se você botar feijão branco, ele não quer. Se você botar feijão marrom, ele não quer. Se você botar grão de bico, ele não quer. Ele só come o feijão preto. Ele foi seletivo. Ele selecionou dentro daquele grupo aquele feijão. Carne, só come carne vermelha. Não come nem frango, nem peixe. Agora, quando tem uma dificuldade alimentar, são aquelas crianças que só tomam leite. Só 6 mamadeiras de leite por dia. Tranquilo, faz parte. 6 mamadeiras de leite por dia. Então, aquilo ali é uma dificuldade alimentar. Ele tem dificuldade de consumir outros grupos de alimento. Não come uma fruta, não come uma verdura. Aí sim, a suplementação é importante para subsidiar esses nutrientes que realmente fazem muita diferença, inclusive comportamental, no autismo. Então, quando tem muita dificuldade alimentar, isso num atendimento nutricional é avaliado, inclusive a necessidade de suplementar. Um grupo muito importante, tanto para a trissomia do 21 como para o autismo, é o complexo B. B1, B2, B6, B3, B5, B9, B12. Então, a gente vê muitas deficiências do complexo B porque ele é primordial para uma série de metabolismos, tanto na T21 como no autismo. Então, muitas crianças têm deficiências de complexo B. E isso acarreta
desencadeia muitas vezes alterações comportamentais. Como, por exemplo? A agitação, irritabilidade, problemas de pele, a criança fica se coçando o tempo todo. Normalmente é irritabilidade, autoagressão, falta de foco, concentração. Porque a gente precisa dos nutrientes para os nossos sistemas, dessa grande máquina que é o nosso corpo, funcionar. É como se fosse o óleo ali que vai fazendo com que aquela engrenagem funcione. Se não tem o combustível, não vai rodar. Perfeito. E desencadeia, no autismo principalmente, a comunicação é fator primordial, né? Quando eles estão sentindo alguma coisa, quando eles estão com alguma dificuldade, a primeira coisa que altera é a parte comportamental. Perfeito. Então, desencadeia muito nisso, né? Perfeito. Como eu falei, é uma aula, né? A gente tem a graça de poder ter esse espaço, né? Muito bom. Mais uma vez, eu reforço mesmo e agradeço a sua disponibilidade. E um ponto, né, que uma mãezinha me perguntou, e assim, é sobre a questão da hidratação. Sim. Né? Inclusive, eu tive até uma experiência essa semana sobre esse fator, né? O Gabriel, a gente está investigando outras situações, o Gabriel ainda não é verbal, né? E devido a uma virose, diarreia, vômito, por mais que nós estivéssemos ali, né, com todo aquele cuidado, com a medicação, repondo os sais e tudo mais, água à vontade, muita fruta, percebemos que houve sinais de desidratação. Por exemplo, lábios rachados, né, aconteceu. Porque, ora, achávamos que tinha dado água demais e, na verdade, pelo menos na minha cabeça foi dessa forma, tá? Ô, Luciana, não sei se isso é. Mas como lidar com esse processo de hidratação, visto que tem também essa dificuldade da comunicação? Como que... São duas coisas na hidratação. Primeiro que eles têm a hipotonia muscular é uma hipotonia interna também. Então, a gente pega as crianças, elas têm os músculos mais flácidos, mais molinhos e tudo isso. Mas essa hipotonia, no nosso trato gastrointestinal, da boca ao ânus, ele também tem os plexos nervosos, que são os músculos para fazer o alimento caminhar. Então, essa parte de deglutição, de muscular da parte orofacial, influencia muito na ingestão hídrica, tá? Por quê? Porque ele precisa, para engolir, ele precisa fechar a boca e engolir, tá? Esse movimento para a água já é mais difícil, porque a água não tem sabor, não tem cheiro, não tem um estímulo para que ele faça isso. Então, muitas crianças bebem água, escorre água. Mas isso não é que ele não queira beber água, é porque estruturalmente é difícil para ele fazer esse movimento. A mastigação é difícil, a deglutição, que é onde você engole o alimento desce, é mais difícil por causa dessa questão de hipotonia orofacial e de estrutura também, palato mais profundo, face mais achatada, muitas vezes a macroglossia, que é a língua um pouquinho maior, mas não necessariamente... Por isso que eles muitas vezes têm dificuldade de ingerir líquidos. Tá? Isso leva, muitas vezes, a um quadro de desidratação. Muitas mães perguntam, quanto ele tem que beber de água por dia? Normalmente é 30 a 40 ml por quilo de peso. Então, nessa média, levando em consideração tudo, se for mamadeira... 30 a 40 ml por quilo de peso. Nossa, para mim... Deixa eu até anotar aqui. Fica a dica. Fica a dica aí, gente. Eu não sabia, de verdade. Então, 30 a 40 ml por quilo de peso. Só que não é de água de beber. É a ingestão hídrica durante o dia. Leve em consideração o cozimento dos alimentos. Se for mamadeira, que você faz a diluição, leve em consideração a água da diluição. Então, se a criança toma 3 mamadeiras de 210 ml por dia, ela já está tomando 610 ml de água. Então, não é água pura. A hidratação não é água pura. É o líquido. A hidratação é o conjunto, tanto dos alimentos, como da cocção, como do preparo de adição. Então, essa é uma média que você tem. Quando existem quadros de virose, onde a gente tem muita perda de líquido, aí isso se torna imprescindível. Tem que tomar água, eletrólitos, tem que estar o tempo todo. O que eu ensino para as famílias? Água não é para dar só depois das refeições, depois da mamadeira, depois da fruta. Água é o tempo todo.
igual passarinho. Porque eles aprendem a beber água. Eles aprendem a fazer o movimento mecânico de fechar a boca e engolir a água. Muitas vezes, estratégias nutricionais a gente lança, por exemplo, saborizar a água, a gotinhas de laranja, gelinho de água de coco, bota 200 ml de água, um gelinho de água de coco. Dá um sabor, aí ele vai fazer assim, ó. É um estímulo sensorial do sabor para que ele feche a boca, para que não fique, ó. E vocês sabem também por que a língua fica mais... Para fora? Pela musculatura? Exatamente. Né? Nós temos minhas aulas foram boas. Aqui nós temos 2 músculos que seguram as mandíbulas. A mandíbula. Então, essa musculatura aqui, como é um músculo que é hipotônico, muitas vezes ele só... Fica. E outro músculo que é importante é a língua. Porque a língua é pesada. Então, pesa. E eles não sabem fazer esse movimento. Por que eu sei tanto dessa parte orofacial? Porque é a porta de entrada da alimentação. Se ele não fizer bem esses movimentos orofaciais, ele não digere bem. E alimentos mal digeridos, quando chegam no estômago e no intestino, causam muitas vezes constipação, distensão abdominal, muitas vezes diarreia, inflamação intestinal. Porque tudo começa com o movimento de mastigatório. E o que a gente vê as crianças com T21 hoje falando? Só fazendo o movimento de empurrar para trás com a língua. Exatamente. Não lateraliza o alimento e nem usa a arcada dentária, mesmo sem dente, porque a gente tem a gengiva dura para quebrar os alimentos, para fazer o movimento de... mastigação, né? De quebrar aquele alimento em moléculas menores. Porque o nosso organismo está pronto para moléculas menores. Misturadas com saliva, umedecidas. Então, precisa chegar no estômago mais quebradinho. Prontas para outra etapa, né? Para a etapa intestinal. Se chegar inteiro na parte intestinal, fermenta. Aí aquelas crianças com T21... Não, fermenta aqui, distensão abdominal. Aí fica aquela criança com aquela barriguinha de baiacu, né? Muito bom. Não, a barriguinha de baiacu é da T21. É da T21 a hipotonia muscular. A distensão abdominal está ligada à má digestão. Então, a barriguinha do T21 tem que ser molinha. Não pode ser aquela barriguinha, ó, dura, né? Porque ali dentro está cheio de gases. Fermenta mesmo, borbulha. Então, um alimento mal digerido que chega ali no intestino, ele borbulha. Porque as bactérias que estão ali dentro do intestino começam a consumir aquele alimento que, ao invés de passar para dentro do corpo, ele fica ali dentro do intestino. Aí vira comida para a bactéria, que pode gerar processo inflamatório, constipação intestinal, diarreia, né? Eixo intestino-cérebro, alterando o comportamento. Nossa, gente, assim, como é que os mínimos detalhezinhos, né, literalmente fazem essa diferença? Porque quando a gente tem um filho, nós fomos criados assim. Os pais são responsáveis por prover a alimentação, é nossa responsabilidade, né? Então, o filho tem que estar alimentado. Alimentado é uma coisa, nutrido é outra. Você pode estar alimentado e desnutrido. Você pode estar obeso e desnutrido. Então, você vê aquela criança muitas vezes gordinha, vai fazer um exame de sangue nele, está com as vitaminas e minerais lá no chão. Inclusive ferro, que é muito importante para a tireoide e para o raciocínio. Se você está com anemia, se você está com baixo ferritina e ferro, você não consegue raciocinar. Você imagina uma criança com T21 que já tem a deficiência intelectual, já tem processos de baixa cognição cerebral, e ainda vai ter deficiência de ferro. É uma bomba para... Só que estar alimentado, foi o que você falou, ele tem que comer alguma coisa. Porque você quer que ele se alimente. Né? Mas nesses casos, acho que na maioria dos casos, tem que pensar que o alimento tem que ser um alimento que leve esses nutrientes importantes. Perfeito. Então, não é porque tem alimentos que são calorias vazias ou ricos só em carboidrato, em macronutrientes. E os micronutrientes são as vitaminas e minerais. Isso aí acaba que a criança não tem... Mas esse raciocínio tudo, não se apavorem, né? Porque senão as pessoas ficam assim, o que eu vou dar? Quero jogar tudo fora da minha geladeira. Não é nada disso. Isso se chama mudança de estilo de vida.
com essas dicas, quando vocês verem um podcast, vocês, quando forem no supermercado, vocês vão fazer boas escolhas. Frutas, verduras e legumes. Tem que ter uma fruteira em casa, com muitas frutas. Não é ter um armário cheio de biscoito. Entre a fruta e o biscoito, a criança vai querer o biscoito. É mais gostoso, sinceramente. Tem mais açúcar, tem mais atrativo, aveluda a boca. A gente fica com a boca aveludada, quer comer um, não, come 10. Então, é uma concorrência desleal. Então, tenham em casa 90% de alimentos mais saudáveis. Porque quando for para a rua... Beleza. Luciana, agora só. Eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta, assim, bem estilo de vó, sabe? Minha mãe falava assim, essa criança, ela não está dormindo direito porque ela não está comendo direito. Ela tem que comer mais. E falava que tem a teoria, né? Pelo menos os antigos lá. E eu gosto muito de conversar com pessoas antigas, Eu sabe, também. Luciana? Porque a gente aprende bastante. Mas tem uns dilemas deles lá. Não, mas faz sentido. Tudo faz sentido. Tudo que as pessoas antigas falam tem algum fundamento. Só que a gente precisa interpretar. Essa história do sono que você quer me perguntar, que eu falei para você no início que eu vou falar, são algumas questões, tá? Normalmente, a gente tem um período de sono onde o nosso metabolismo da glicose, ela passa por um processo de estabilização. Então, quando você está com fome, acordei à noite com fome. Muitas crianças passam por esse processo de diminuir a fome, acordar muitas vezes de noite por outros fatores também, tá? Apneia do sono, má digestão e tudo mais. Mas acordou muitas vezes à noite porque não fez uma boa ceia. Então, antes de dormir, pode fazer uma frutinha, pode fazer um mingau de leite vegetal, pode fazer um comfort food ali, uma comida confortável para dormir bem. Sua avó estava certa. É importante para o sono ter uma estabilidade da glicemia. Perfeito. Você não pode ter hipoglicemia porque você fica desconfortável e te leva a acordar. Tantas vezes na mamadeira, lembra quando a gente amamentava, tinha filho pequeno? A mamadeira está fraca. Ele acorda para mamar, acorda com fome. Né? Então, tem que analisar se a organização alimentar do dia dele está boa, ou se ele está acordando porque ele realmente está com uma necessidade glicêmica, ou se ele está acordando por dificuldade de respiração, por dificuldade de digestão, aquela criança que come muitos alimentos que fermentam, muita proteína do leite, muita proteína do glúten, que fica com aquela barriga enorme. É igual quando a gente vai em churrascaria. Perfeito. Foi jantar na churrascaria, comeu, sei lá, 1 quilo de picanha. Você vai conversar com a picanha a noite inteira. Né? Vai se virar, você vai se mexer, porque o teu organismo ele precisa quebrar aquela proteína em moléculas menores. Então, você está dando trabalho para a noite dele ficar mais desgastado. Então, o sono também é influenciado pela alimentação. Perfeito. Então, a vovó não estava errada. Não. Tudo tem um fundamento, né? Que Deus o tenha. Que bom. Então, assim, agora, tem alguma recomendação nutricional para crianças, né? Ou seres, né? Com a trissomia 21, sobre a questão até da sua comorbidade, como assim? Diabetes, né? A gente falou sobre isso. A tireoide, né? Quais ali os alimentos que a gente pode, ou assim, se você puder, né? Pelo menos startar, vai por esse caminho aqui que vai dar bom, não vai por esse caminho aqui que vai dar ruim. Tem esses viés aí, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dela? Tem sim. O que acontece com o nosso índice? Tem o índice glicêmico e tem a carga glicêmica. O que é isso? A glicemia, a carga glicêmica do alimento, o índice glicêmico do alimento e a carga glicêmica de uma refeição, que leva em consideração tudo, ele faz um processo de liberação de insulina. Então, quando você come alimentos, tem pico de glicemia o dia inteiro. Então, comer um alimento com muito carboidrato dá um pico de glicemia, libera a insulina. Isso, se esse carboidrato, se esses picos forem muito alterados durante o dia, o ideal é que a nossa glicemia fique estável. O
que faz essa glicemia ser estável? Perfeito. Por exemplo, por que falam muito do suco, né? Não pode dar suco porque tem alto índice glicêmico, dá pico de glicemia nas crianças com T21. Não demonizem os alimentos, tá? Tudo tem uma explicação. Realmente, o suco é uma concentração do açúcar das frutas, que é a frutose. Mas a gente nunca vai tomar um suco puro. A gente toma um suco com um omelete, que é uma proteína. A gente toma um suco com alguma coisa com fibra, porque a fibra e a proteína seguram para não dar pico de glicemia. Quanto mais ondulação dessa glicemia, maior a probabilidade de desorganizar, principalmente a parte hormonal, a parte de insulina. Então, evitar alimentos, refeições únicas com muito carboidrato, muito índice glicêmico. Por exemplo, tomou um suco de laranja com um bolinho. A bomba. Bomba glicêmica. O suco de laranja é ruim? Não. O bolinho é ruim? Também não. Só que ele, em conjunto, numa refeição, sem equilibrar ali com uma fibra, sem tá bem organizada dentro de um planejamento alimentar, ele dá um pico de glicemia e isso pode trazer prejuízo. O açúcar, de uma maneira geral, é muito ruim para a trissomia do 21 por causa da neurodegeneração. Atinge muito a parte cerebral, tá? Então, chamam até... na verdade, nem quero entrar nisso, mas o Alzheimer de diabetes tipo 3. Porque, realmente, esse metabolismo do açúcar é muito perigoso, principalmente para quem tem essa predisposição genética. Você sabe que, ao longo dos anos, as pessoas com T21 têm predisposição a desenvolver a doença de Alzheimer. Então, quanto menos alimentos que tiverem açúcar, melhor. Então, mesmo não é para demonizar as frutas, mas a fruta vai ter sempre com uma aveia, uma fibra, o suco vai sempre com um omelete, com um uma sardinha, sabe? Não é da suco. O que você vai lanchar hoje? Suco de laranja. No caso vamos aqui. Vou fazer uma salada de fruta ali, né, para dar pela manhã. Eu posso dar essa salada de fruta com combinação de 3 frutas? Pode, não tem problema nenhum. Você tem que botar uma fibra. Posso colocar uns sucrilhos? Não. Não, porque tem açúcar. Certo, né? claro. Eu só estou fazendo essa pergunta porque, assim, muitas das vezes... Você tem que trocar esses industrializados por um farelo de aveia, um floco de aveia. Tudo que for fibra, chia, linhaça. Você pode fazer as fibras que são ricas em ômega 3. Tudo tem sua explicação. Todos esses industrializados que têm alto teor de açúcar é o que as crianças mais gostam. Meu filho adora sucrilhos. Eu compro sucrilhos uma vez e nunca. Só para dizer que eu comprei para agradar ele, porque uma vez e nunca não vai. Mas ele, mamãe, compra os sucrilhos hoje? Eu compro. Mas ele pega 2 colheres, eu pego o restante, compro caixa pequena, comeu, já acabou. Acabou, meu filho, acabou, mamãe comeu. Porque eu prefiro que me faça mal do que faça para o filho, né? Mas é mais ou menos assim. Porque evitar esses alimentos que têm muita quantidade de açúcar e são muito ruins. Eu falo isso porque eu cometi muito essa no começo, né? Eu cometi muito. Ela ia fazer ali a salada de fruta, em vez de colocar, como você falou... porque é vendido pela indústria uma que linhaça, está trazendo. em vez de colocar uma chia, aí botava ali uns sucrilhos no meio da salada de fruta. E achava que estava arrasando, né? Porque a indústria ela traz sempre uma informação que precisa ser interpretada, né? Alimento integral. Você, pela legislação, você precisa ter só 1% da farinha integral. Então, 99% da farinha é refinada e 1% é integral, mas vem na embalagem integral. Aí você compra achando que está integral, mas 90%, 99% é de farinha branca. A indústria está sempre querendo transmitir uma informação saudável, mas se você for ler o rótulo, se você for ver a composição, é a pior possível. E toda aquela composição que tem dentro do produto industrializado é para ter mais tempo de prateleira no supermercado. Perfeito. Né? Perfeito. Duração de 6 meses. Para durar 6 meses tem que botar conservante, senão apodrece. Por isso que tudo que for natural, ele é mais perecível. Então, frutas, verduras e legumes, você tem que estar sempre comprando, porque estraga porque é natural. Então, ficar de olho nessas coisas. Por exemplo, você me perguntou da diabetes, o que mais? E a tireoide, né? Da tireoide também tem uma coisa muito importante. Existem os alimentos bociogênicos. O que são os alimentos bociogênicos? Por favor.
é que interferem na cascata da formação do hormônio da tireoide. Então, couve, brócolis, mandioca, couve-flor, as brássicas, de uma maneira geral, elas têm um componente que pode interferir. Porém, isso virou um grande mito na T21. Não pode dar. Não é verdade que não pode dar. Você vai saber se a tireoide do seu filho está regulada, se você está com um bom endocrinologista, você não tem necessidade de excluir esses alimentos. Tá? Você pode consumir esses alimentos, principalmente porque o cozimento, a cocção, diminui muito esses componentes que influenciam na tireoide. Então, não é para excluir alimentos, não é para sair excluindo alimento, porque senão cada vez mais esse processo de variedade nutricional cai na trissomia do 21. As brássicas são muito importantes, tem muitos componentes importantes nutricionais para o metabolismo da trissomia do 21. Não é para excluir. Perfeito. Tá? Então, assim... A mandioca, então, é um mito na T21. Não pode dar mandioca na T21. Foi o que eu mais escutei. Não pode dar, não pode dar mandioca, não pode dar tubérculo, não pode dar o que mais? Não pode dar leite, não pode dar glúten, que também é uma polêmica, o leite e o glúten. Mas, por favor, olhem para os seus filhos, o metabolismo individual dos seus filhos. Normalmente, a proteína do glúten, a proteína do leite, são proteínas de difícil digestão. São proteínas grandes, emaranhadas. E a pessoa com trissomia do 21 tem dificuldades de enzimas digestivas. Então, pode ser que essas proteínas causem desconforto abdominal, inflamação intestinal e tudo isso. Mas precisa ser avaliado individualmente. Porque qual é o grande medo dos pais? Você vai se encaixar nesse grupo. Eu acredito. É tirar alimentos que todos os outros amigos do seu filho consomem. Perfeito. Perfeito. Esse é o grande medo das famílias. Cadê onde eu tenho que assinar aqui? Que é aqui mesmo. Porque, assim, todo mundo come o sorvete. Por que meu filho não vai comer o sorvete? Bem, eu super entendo. Mas a alimentação, quando a gente tem uma pessoa com alguma condição, se você tem alguém com diabetes em casa, você dá um brigadeiro para alguém com diabetes? Deus me livre. Não. Mas a pessoa com trissomia do 21, não tem uma pessoa na rua que passe que não ofereça alguma coisa para ela. Ai, que bonitinho! Quer um bolinho, quer um docinho, porque o doce é sinal de afeto. Ele gosta de pirulito? Ele gosta de pirulito. Nossa, posso dar uma balinha para ele? Já com a balinha no rosto da criança. Aí você fala, não pode. Aí a criança... arrumou um problema. Entendeu? Mas a pessoa que tem uma condição, ela tem que, muitas vezes, não consumir determinados alimentos. Ou, por exemplo, açúcar, pirulito, bala doce, bala com cor, que tem muito corante, muito acidulante. Isso não é porque os amiguinhos estão comendo que ele vai comer. Agora, o que eu converso com as mães? Você não é todo mundo, né? Não. Mas o que eu converso com as mães? Eu entendo isso. E o que eu falo para elas? O bom senso e o equilíbrio têm que estar alinhados. Vai na festinha infantil. Vai ficar correndo atrás do garoto na festinha infantil para ele não roubar um brigadeiro, para ele não comer um bolo? O que você tem? Algumas técnicas, estratégias. Primeiro, ele vai alimentado para a festinha. Porque uma criança que chega com fome na festinha, ela come 5 pastéis, 10 pães de queijo e 10 brigadeiros. Isso, com fome, a gente come um dragão pela frente. Se a gente come, a criança também come, porque a criança não é um ser do outro mundo, ela é gente como a gente. Se ela já chega sem fome, né, ela vai prestar atenção nas brincadeiras. Aí sentou o lanchinho lá, todo mundo está sentadinho, lanchinho, vai comer lá a batatinha frita, vai comer um pãozinho de queijo. Em 7 dias, 6 vezes por dia, não vai fazer diferença. Porém, se comeu, voltou para casa e você viu que o seu filho está passando mal, deu diarreia, não dormiu a noite toda, ficou irritado, ficou agitado, não conseguiu dormir, tudo, você vai deixar o seu filho comer pão de queijo pela socialização dele? Não. Você prefere ele socializando e passando mal? Não, é ilógico também, né? É uma coisa ilógica, né? Então, observe o seu filho. E faça... você não vai ser nem over de ficar correndo atrás dele, mas você já vai ter técnicas de... Se tiver que excluir realmente algum alimento, você tem que levar sua marmita. Não tem jeito. Você tem um filho com alguma condição. Por mais que queira que ele
que ele desenvolva as funções sociais, que ele tenha amigos, que ele participe. Ele pode fazer isso e não é a alimentação que vai excluir ele desses momentos. Perfeito. Ele pode fazer 1000 brincadeiras, ele pode brincar com outras milhões de coisas. Eu já fui taxado como um pai chato. Ih, nossa, o Bruno é chato, olha lá, tá trazendo a marmitinha. E, assim, quando a gente entende... Você deve dizer assim, você tem um filho com alguma condição? Não, desse jeito, né? Você tem. Quando você tiver, você vai trazer sua marmita. Pronto. Acabou. Né? Porque muitas das vezes a gente passa por isso, né? A gente passa por isso que, nossa, é o pai chato, é a mãe chata, que... Tadinho, na palavra mais que escuta, é o que mais escuta, tadinho. Deixa o garoto ser criança. Nossa. Ele tem uma condição e se ele comer, ele passa mal. E quem não dorme é a mãe, o pai, é o médico no dia seguinte, é laxante para constipação, então come alguma coisinha na festa, fica com diarreia 3 dias, é a mãe que tem que buscar na escola porque o menino fez. Então, quem paga o preço são os pais. Cada um sabe onde a dor aperta. Então, quando alguém de fora... Eu falo para as mães que eu tenho, olha, assim, ele não come. Não come, não come. Vira a cara. E fim de amnésia. Nossa, deixa o menino crescer. Cara de paisagem, porque só você sabe o que é gastar com remédio, o que é correr para emergência, o que é a criança não dormir a noite inteira, o que é a criança sujar a calça na escola e você ir correndo na escola para buscar ele, de dor, gritar de dor de gases, dá Lufital, dá isso, dá laxante, dá aquilo, tudo por causa de 10 minutinhos comendo o lanchinho lá. Para ser socialmente agradável. Ele pode socializar de muitas outras maneiras. Perfeito, perfeito. Então, assim, agora, e aí aqui a gente vai se caminhando para o final, né? Luciana, como lidar com a transição? Essa transição, sobretudo na trissomia 21, mas acredito também dentro do aspecto autista, né? Do alimento sólido, né? Ali, está ali o papinha, né? A gente conversava alguma coisa sobre até você citou o exemplo da abóbora, né? Sim. Mas como lidar com essa transição, né? Do alimento, né? Uma das grandes, também, as dúvidas e as dores, eu sei de cor e salteado, é o medo do engasgo. Então, a evolução das texturas envolve muito medo do engasgo. São 2 coisas, o medo do engasgo e a sensação de que a criança comeu tudo. Porque você dá uma comida pastosa, uma criança que tem dificuldade orofacial, ela vai comer rapidamente, porque é só fechar a boca e engolir. Quando você dá algum alimento com alguma textura, dá trabalho para aquela criança. Porque você imagina uma criança que tem hipotonia e ela precisa fazer assim, ó. Então, aquela refeição dura 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Em contrapartida, que se der um purê, ele vai comer em 10 minutos. Tá? Envolve isso. E também o medo de evoluir para pedaços maiores e a criança engasgar. Porque, como eu falei para você, toda essa questão aqui é hipotônica. Então, o fechamento da traqueia, o medo de parar algum alimento aqui, a criança parar de respirar, porque ele não lateraliza, ele não quebra em pedaços menores, e ele acaba fazendo um movimento de engolir. E se você bota um pedaço maior, ele engole, mas não desce. Aí tampa aqui. Esse é o grande pavor dos pais. Falar, já deu até uma aflição. Exatamente. Aqui. Só que você precisa ter um bom profissional fonoaudiólogo. É o fonoaudiólogo que trabalha todas essas questões motoras orofaciais, que vai fazer todo o estímulo, que vai avaliar o processo de deglutição, se ele tem capacidade ou não de avançar. E eu sei que todas as pessoas com T21 têm um fonoaudiólogo. Todas as pessoas com T21 têm um fisioterapeuta. Todas as pessoas com T21 têm lá um TO. Nem todas, mas a TO também é importante. Mas nem todas têm uma nutricionista. Eu devia fazer parte desse time inicial, porque faz toda a diferença. Mas a fonoaudióloga que vai avaliar junto com a nutricionista e vai dizer para a nutricionista para ela montar um plano alimentar com preparações
de acordo com aquela textura. Por exemplo, eu tenho pacientes que eu monto o plano com preparações mais pastosas, eu tenho pacientes que eu monto o plano com preparações mais crocantes. Porque tem criança com T21 que adora o crocante. Crack. Tá? Então, isso vai muito do estágio de mastigação e deglutição que ele está. Então, essa transição é feita com o profissional fonoaudiólogo. Se a fonoaudióloga liberar para comer com texturas maiores, aquele mesmo alimento que era amassado, como eu falei para você, da abóbora. A abóbora amassada é a mesma abóbora da abóbora em pedaços. Então, o que vai mudar? É como você vai fazer o manejo ali de corte, de amassar, de estar mais úmida aquela comida com caldinho de feijão, porque a umidade também facilita escorregar, né? Para não ser uma comida muito seca. Sabe o que é uma coisa que eu vejo muito erro na T21? É dar ovo cozido para criança com T21. Menina, sério? Não. Ih, Luciane, me perdoa. Nossa Senhora! É o que eu... Olha, cara, não, vou até me esconder aqui debaixo da calma, aqui, eu dou um soco no Tá me denunciando aqui, ó. Não, o ovo é muito importante na T21, muito. Porque ele tem a colina, que é um precursor do neurotransmissor de memória, que é a acetilcolina. É imprescindível ter ovo no cardápio da trissomia do 21, tá? Porém, tem o ovo cozido, o ovo mexido, panqueca, omelete, tem várias maneiras de se fazer o ovo. O ovo cozido é o pior para T21, porque ele cola na boca. Verdade. Quando você dá um ovo cozido, a criança fica assim, ó. Tadinho do Gabriel, meu Deus. Tem que pedir perdão pro filho. Você está dificultando isso para ele. Caramba. Ele vai comer um ovo cozido quando ele ficar mais velho e tudo, mas criança pequena com ovo cozido é difícil porque não tem umidade, tem aquela cola da gema, aí ele fica. Aí muitas crianças não comem. A mãe fala assim, ele não gosta de ovo. Aí eu pergunto, como é que você serve o ovo para ele? Já dei de tudo, ovo cozido, ovo mexido. O ovo mexido é outra questão. A experiência que ele está tendo, que não está é ruim, ele não quer. Né? Tudo que demanda. Imagina você começou na academia, começou a fazer musculação. No outro dia, teu braço não está doendo? Está doendo. Mastigar também é a mesma coisa. É músculo. Aí ele ficou. Ele não quer mais comer. Aí dá o ovo cozido primeiro, depois vai dar o arroz com feijão. Ele está tão cansado que ele acaba não comendo. Não quer. Tudo que dá trabalho é mais difícil para eles. Ovo mexido é outra questão. Você, quando mexe o ovo, fica um monte de nozinho no ovo. Aquele nozinho, muitas vezes, é difícil dele dominar na boca. Então, o que a gente pode fazer? Panquequinha de banana, panquequinha de abóbora, panquequinha de batata doce, omelete, que você pode cortar, esfarelar ele com um garfinho e dar o omelete. Tá? São outras, por isso que a nutricionista é importante. Ela vai te orientar no estágio orofacial que ele estiver, qual o tipo da preparação. É o mesmo alimento, mas as preparações, a técnica dietética utilizada é diferente. Abóbora amassada, abóbora cozida, abóbora em cubinhos, abóbora em palito, abóbora... Tem todo um processo, Quem faz essa organização da composição do prato, da composição dos nutrientes importantes, por exemplo, as gorduras, o ômega 3. Você me falou da hidratação, normalmente a pele da pessoa com trissomia do 21 é mais seca. Então tem que estar sempre hidratando, tem que estar sempre comendo gordura boa, azeite, ômega 3, porque precisa realmente de mais gordura nessa pele, porque eles têm essa dificuldade de muito hidratante corporal, porque eles têm uma dificuldade de hidratação de pele e tem muita tendência também a ter problemas de pele. Caramba, é assim, quando você falou do ovo, eu falei, meu Deus, porque assim, lá em casa... Fez sentido para você? Fez, nossa! Falei, enfim, total ali, né? Interessante. Luciana, e aí eu quero deixar agora, né, esses minutos finais, para que você, se você quiser deixar alguma mensagem, né, para os pais, seja ele da trissomia 21, quanto, né, do público autista também. E também você pode também divulgar o seu trabalho aqui, né, o seu canal, né, o teu Instagram, né, vai ficar aí né, o link a gente vai botar na descrição aí, né, para que vocês, quando participar, ver esse podcast, possa acompanhar, né, e assim, eu deixo você à vontade, né, o espaço é seu, esse momento é seu. Eu queria muito falar com os pais. A família
é o personagem principal desse acompanhamento das pessoas com alguma condição genética. Somos nós, famílias, que tomamos conta da direção. Outra coisa muito importante, olhem para os seus filhos, não compare seu filho com outro. São pessoas que têm o mesmo diagnóstico, mas são completamente diferentes. Então, tem crianças com a mesma idade, com um está menor, o outro está maior, um está mais gordinho, o outro está mais magrinho. São metabolismos diferentes, então não compare o seu filho. Número 3, procurem profissionais que entendam da trissomia do 21, tá? Que entendam do autismo para investigar e direcionar condutas mais assertivas. Isso faz toda a diferença no neurodesenvolvimento, tá? E, falando do meu Instagram, no meu Instagram tem muitos vídeos, tem receita, tem podcast lá muito legal, já participei de vários podcasts falando sobre essa importância da alimentação. Queria convidar vocês também para seguirem o Instagram do Voa Down, que é esse grupo lá do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro, né, lá do Rio, que faz eventos, que se comunica, que traz informações muito importantes para as famílias, que acolhe. Um agradecimento especial para a Mônica Magnoni, que é a organizadora desse evento, onde acolhe as famílias e faz um trabalho social também muito importante. Eu sei que todos os profissionais têm um custo, né? Mas esse é um investimento em bons profissionais. É investimento, porque sim, faz toda a diferença na evolução, na qualidade de vida das pessoas com trissomia do 21. Precisa de bons profissionais. Perfeito. Luciana, assim, quero agradecer, né, em nome do Neurodiverso Podcast, pela sua disponibilidade, né? Em plena sexta-feira, né? Você estaria descansando agora, né? Depois de uma jornada muito árdua de trabalho durante o dia, mas você dispôs de um tempinho, né? Na nossa simples instalação, assim, mas com todo carinho, sabe? Você, do mais de pronto, assim, quando fizemos ali o contato, ali você, né, abriu assim as portas mesmo para que a gente pudesse ter esse contato. Agradeço. A porta da casa está aberta, tá? Para que você possa vir mais vezes aqui e trazer essas informações, né? Não somente para o público da trissomia 21, como foi hoje em específico, né? Tratamos muito sobre a questão, mas também para o público com o meu irmão William, né? Ele vai usar ela, né? Então vai. Então, assim, porque é super importante. E só reforçando, né, gente? A importância da informação com qualidade. E o que a doutora bem colocou aqui na reta final, a gente não está perdendo dinheiro, a gente está investindo. Então, quando você procura profissionais que estão dispostos a nos ajudar com a qualidade, com o entendimento, que está sempre buscando informação, se profissionalizando, se especializando, isso tem um retorno, e a gente consegue ver esse retorno nos nossos filhos, né? Sim. A gente, né, Luciana, a gente Sim. consegue ver o avanço que para muitos é mínimo, mas a gente sabe, né, que a gente está no nosso 24 horas, qualquer avanço é super comemorado, né? Sim, super comemorar as pequenas conquistas. Conquista, né? E isso só se dá também através de excelentes profissionais, ao qual hoje eu tive a oportunidade de estar presente com a Luciana Carvalho. Isso. Obrigado mesmo. E, gente, siga lá, compartilha, fique à vontade. Estamos aqui. Até a próxima, né? Até a próxima. A proposta é cada semana a gente está lançando, né? Então, assim, essa semana vai ao ar, né? Então, na outra semana vai mais, e assim a gente vai estar junto aí, somando força, né? E lembre-se, você não está sozinho, tá bom? Um forte abraço do Bruno Costa, da família Neuro Podcast. Fique com Deus. Tamo junto aí.